Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC. Estou voltando aqui para poder concluir essa parte, pessoal, do C Sharp com a Unity. E aí ficou faltando alguns detalhes, né? Ficou faltando falar sobre a classe do tipo estática e também falar da classe do tipo abstract, né? Classe abstrata. Tá? Então, por enquanto, falando aqui da classe estática, né? Vamos acessar aqui o nosso script. Por enquanto, gente, o que nós temos é isso aqui. Classe base, classe personagem, classe aplicação. Eu quero fazer uma modificação na classe base, tá? E aqui, ao invés de colocar public, eu estarei colocando static. Aí você vai perceber que muita coisa vai mudar aqui dentro. Tá vendo? Uma classe, quando ela é estática, tá, gente? Ela normalmente não pode ser herdada. Tá vendo? Eu coloquei static aqui, vou salvar. Vindo aqui na classe personagem, né, você percebe que ela estava sendo herdada. Ó, classe base, classe base. Quando eu coloquei static, apareceu aqui uma mensagem. Olha lá. Classe personagem não pode derivar da classe static. Tá? Então essa classe do tipo static, ela não pode ser herdada. Tem uma outra questão também, a nossa classe estática, ela também não vai ser instanciada. Tá? Então ela não vai ser dada e também não vai ser instanciada. Tá? O acesso ao que tem dentro dela se faz por meio do nome dela. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Aí nesse caso, como ela não vai ser nem herdada e nem instanciada, nós vamos pegar o nosso construtor e vamos remover ele. Aqui trabalharemos apenas com propriedades, né? Que são os nossos membros, e com métodos. Tá? Então, propriedades e métodos também. Vou começar acertando esse método aqui. Eu vou colocar static, tá vendo? Ó, static antes do public. E aí as coisas elas vão se acertando, tá? Agora, aqui em cima, gente, eu coloco static também. Ó, você acerta o nome aqui e isso também se reflete aqui embaixo, tá? E aí você faz a mesma coisa para os outros, tá? Static, static, aqui também static, aqui também static. Pronto, pessoal, tá tudo acertado, tá vendo? Ó? O nome, idade, altura, peso, tipo, e aqui tem o método, né? Perfeito. Agora podemos salvar isso apertando Ctrl S. E deixa eu ver só uma coisa aqui rapidinho, gente. Tá tudo certo. 3 minutos tá bom, é um tempo bom pra gente. A nossa classe personagem, tá? Ela não vai mais herdar da classe base, tá? Então não preciso mais disso, sem problema. E isso daqui eu vou tirar também. Na verdade, eu nem precisaria mexer nisso. Na verdade, eu queria só mostrar o porquê do static. Tá? Como que a gente usa uma classe static? Aqui na aplicação, ó, classe aplicação, nós temos alguns objetos, como por exemplo PL1, PL2, player. Né? Esses são objetos que estão sendo instanciados. Eu vou comentar eles, tá? Porque não estarei utilizando-os. E aqui também estarei comentando esse, tá? Beleza. Fábio, eu quero utilizar a nossa classe do tipo static. O que eu faço? Bom, vamos supor que você vai utilizar o debug para poder mostrar algum tipo de informação, tá? Deixa eu ver se tem algum tipo de informação por um nome. Bom, para o nome eu vou colocar aqui rapidinho Steven. Pronto, então o nome tem um valor, já vai servir para a gente poder testar, né? Beleza, debug.log. E aqui dentro eu coloco o nome da classe, classe base. Ó, classe
base. Então, o acesso, tá, gente, se faz assim. Ó, classe base é o nome da classe. Aí você coloca aqui, ó, ponto, e aí todos os membros que pertencem a essa classe, eles aparecem na lista para você. No caso, altura, idade, nome e assim por diante. Inclusive, o método que foi construído na classe. Nesse caso é o InfoClassBase. Tá, mas eu quero só o nome. Tá aqui, ó, nome. 2 cliques em nome. Então, eu estarei exibindo o nome que pertence à classe base. Inclusive, o que me parece, né, essa forma de uso é muito similar ao debug, né? Então, podemos aí concluir que o nosso debug ele é uma classe do tipo estática também, tá? Porque a forma de uso é parecida, né? A forma de uso é parecida. Enfim, pessoal, vamos apertar Ctrl S, voltando aqui para a Unity. E vamos dar um play. Olha lá, gente, apareceu o Steven. Tá aqui, ó, Steven. Muito bem, senhores. Vamos agora chamar aqui, ó, classe base ponto info classe base. Isso é um método. Tá vendo? É muito parecido, gente, ó, debug. Cadê debug.log? Opa, vou colocar um textinho qualquer aqui, tá, gente? Oi. Olha só, gente, é muito parecido. A classe e o método que tem lá dentro. Olha aqui, ó, a classe e o método que tem lá dentro. É muito parecido. Deixa eu ver. Perfeito, é isso aí. Salvamos. Voltamos para a Unity. Aqui no console eu posso clicar aqui no Clear e dar um play para a gente poder ver o que está acontecendo. Olha lá, gente. Oi. Aí apareceu nome padrão. Steven foi o que você definiu. Idade padrão 0. Altura 0. Peso 0. Tipo não foi especificado. Por quê? Porque nós não atribuímos valores aqui, gente. Não tem valores aqui. Agora, se você quisesse, por exemplo, isso daqui é um método. Vou criar um outro rapidinho aqui, pessoal. Static, public, void, dados. Vou colocar com D maiúsculo. Normalmente os métodos vêm assim, né? Aqui eu vou colocar uma string, n de nome, e idade está como um inteiro. Então, string n, int i. E aqui eu coloco, por exemplo, debug.log, nome do personagem, n. Tá, eu posso fazer assim sem problema. Tá, isso daqui é um método, tá vendo, gente? É um método que nós estamos criando dentro da classe estática. Tá? Dados. Eu poderia, obviamente, pegar esse n e guardar em nome, né? Poderia fazer isso, mas eu quero somente exibir o que está aqui dentro. E debug também, .log. Que mais? Idade do personagem e de idade. Tá? Esse daqui é um método do tipo void, né? Ele não tem retorno, mas poderia ter um retorno. A gente poderia guardar esses valores dentro das variáveis também que tem aqui e tal. Poderia ser nesse sentido. Mas é só para a gente testar. Vindo aqui para a classe aplicação, aqui você põe, por exemplo, classe base ponto dados. E aqui ele vai te pedir, ó,
Opa! Apareceu bem aqui no cantinho. Nome, Pedro, vírgula. Idade, 15. Pronto. Eu estou chamando um método que tem na nossa classe base e ela está pedindo aqui para nós dois argumentos, passamos os dois argumentos. Tá? Você definiu aqui, ó, dois parâmetros, n e i. E aqui, quando você chama o método, ele pergunta, e aí, qual é o nome? Ah, é Pedro. Beleza, é Pedro que eu guardo aqui dentro do n. Aí depois ele pergunta, e a idade? É 15, aí guarda dentro do i. Tá bom? E aí podemos salvar, voltar para Unity, dar um clear aqui no console e dar um play. Olha lá, gente. Pedro e 15. E o oi. Funcionando. Tá, então, pessoal, essa classe do tipo estática, né? Vocês perceberam que ela não pode ser herdada e que você também não vai instanciar objetos dela. A gente pode arriscar aqui rapidinho, pessoal. Ó. Vou colocar aqui, ó, classe base. Tá ela aqui, né? Aí eu coloco aqui, ó, P1, que é igual a new classe base. Olha lá, gente. Tá aqui, ó. Não é possível criar uma instância da classe estática. Tá? Ele reclama com a gente. Tá? Então, pessoal, é um exemplo simples, tá? Mas eu acho que ajuda a entender um pouco dessa classe estática, né? Ela pode ter aqui os seus membros, você pode construir métodos aqui dentro para poder realizar algum tipo de ação, né? E aí, quando você quer utilizar o que pertence a essa classe do tipo estática, você pode falar o nome dela. O nome dela, ponto, e aí você utiliza o membro ou, de repente, um método que foi construído dentro da classe, né? E aí você passa o nome e uma idade. Tá? Tá bom, gente? É isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido, ok? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar da classe do tipo Abstract. E aí eu finalizo essa parte aqui junto com vocês, tá bom? E com isso também eu finalizo essa parte aqui da base, né? Dessa programação mais tranquila, teoricamente falando, sobre a Unity. Tá bom? Pessoal, é isso. Como sempre, muito obrigado pela atenção de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.